Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Salmos 33, verso 12. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. Hoje a gente vai procurar a resposta para aquela pergunta que dois seres celestiais estavam conversando, falando entre si sobre o que eles estavam vendo. Eles estavam vendo o templo em Jerusalém ser profanado. Este ato foi um ato tão dramático que é chamado nas profecias de abominação desoladora. Jesus fez menção no seu sermão profético em Mateus 24, 15. Ele falou do abominável da desolação. Este abominável da desolação foi quando o rei grego, aquele chamado na profecia de chifre pequeno, ele quis implantar no seu império a sua religião, a adoração do seu Deus. E então ele invadiu Jerusalém, consequentemente o templo, e colocou no altar do templo o seu Deus, o seu padroeiro, aquela terrível imagem de Zeus. E a profecia chama isso de abominável da desolação. Desolação porque o povo de Israel, o povo ficou desolado diante do que aconteceu. E então veio a pergunta. Daniel viu dois agentes celestiais que conversavam entre si e houve esta pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual o santuário e o exército é entregue para serem pisados. Note a ordem da pergunta. É uma pergunta detalhando os pormenores do acontecimento. Temos que saber, sem esquecer, que este sacrifício diário é aquele sacrifício que era feito no templo todas as tardes e manhãs. O exército aqui eram o grupo sacerdotal, aqueles que ministravam pelas manhãs e pelas tardes. O santuário era o templo, onde estava o santuário e onde esses sacrifícios eram ministrados. Lembrem que Antíoco Epifânio, ele jogou tudo isso por terra
ele profanou. Então, veio a pergunta: até quando duraria tudo aquilo? O templo estava em frangalhos. O templo estava profanado. Então, quanto tempo duraria aquilo? Aí então veio a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui temos que ter um espírito analítico, cuidadoso, revelador, por não cairmos numa interpretação errônea. Sabemos que essa visão foi vítima, no século XIX, de uma má interpretação que provocou, no meio do povo de Deus, na igreja, uma verdadeira confusão que a própria história registra, que nós não iremos entrar aqui nos méritos da questão, mas vamos direto para a resposta. Não podemos cair naquela teoria também de que, como alguém diz, que dia profético vale ano. Ao invés de valer um dia, vale um ano. Teoria falsa. Aqui, dia é dia. O contexto não comporta esse tipo de interpretação. Então, fala de 2.300 tardes e manhãs. Fala de dias, não de anos. Mas o conteúdo da pergunta está voltado para a quantidade de manhãs e a quantidade de anos. Olhando 2.300, dividindo por 2, porque todos os dias tem manhãs e tem tardes. Então, aqui a resposta quer dizer que aquela situação, aquela calamidade ali, o sacrifício diário deixaria de ser ministrado, deixaria de ser celebrado por 1.150 manhãs e 1.150 tardes. Esse foi o tempo que Antíoco Epifânio proibiu, impediu que o sacrifício diário fosse ministrado. 1.150 manhãs e 1.150 tardes. 2.300 sacrifícios deixariam, como no seu cumprimento, deixou de acontecer. Por isso o texto diz que tudo quanto ele quis fazer, ou que ele fez, prosperou. Mas não se esqueçam, iremos abordar isso em vídeos posteriores. Na mesma resposta,
fala que o templo seria purificado. Nós iremos aprender, então, os dois lados da resposta. O tempo da proibição do sacrifício diário. E também vamos falar que, embora o templo, o altar, foi submetido à profanação, a frangalhos, destruído, mas Deus levantou alguém ali do seu povo que, não concordando com a situação, levantou-se na graça do Senhor e venceu aquele inimigo feroz. E o templo foi santificado. Mas isso veremos em vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.